Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Que bênção, que maravilha, né? Depois de tanto tempo, a gente poder novamente se reunir e juntos tributarmos a Deus a honra, o louvor e a glória. Amados de Deus, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dar um rápido aviso. Nós trouxemos uns livros, certo? Esses livros, eles me acompanham, a igreja não tem compromisso com isso, certo? Mas eu gostaria de informar os irmãos que ao comprar qualquer um dos meus materiais, qualquer um dos nossos livros que estão ali, vocês nos ajudam a ajudar. Irmã Aparecida tem mais coragem do que o que devia, né? Eu, pela misericórdia de Deus, ajudo 6 missionários que estão agendados mensalmente na minha conta bancária. Eu invisto em projetos de crianças em zona de risco, de zona de guerra, crianças com situações de vulnerabilidade. E hoje eu tenho mais de 4.500 crianças que mensalmente dependem da minha ajuda. Então, quando você compra qualquer um dos nossos livros, você está nos ajudando a ajudar. Eu agora abracei um projeto, né, em Gâmbia, e esse projeto está ensinando inglês, porque muitos filhos de crentes, que só falam dialeto, eles estavam tendo dificuldade na escola, na inserção do mercado de trabalho, e o missionário lá me falou da dificuldade, e eu disse para ele, vamos aqui fazer uma conta, e eu adotei um número X de alunos, para poder eles terem acesso a esse estudo, né? Então, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado. Não faço isso porque posso, faço isso porque devo, né? Sou muito devedora ao Senhor, então é bom que se diga isso. Nós temos o livro Vencendo a Tristeza. Esse livro aqui, todos dois, na verdade, eles já estão em 12 países, para a glória de Deus. E eu preciso contar em rápidas palavras o que Deus fez, porque foi acabado de cantar aqui que meu Deus é Deus de milagre, né? O ano passado, dia 20 de março, nós chegávamos de uma agenda que nós tínhamos ido, e quando chegávamos, na semana seguinte, chegou 2.000 livros que seriam lançados na festa do ciclo de oração de Mossoró, que é esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário, que foi o tema da minha monografia do bacharelado. E aí, quando chegou os livros, Joatan disse, e agora? Você vende os livros nos eventos, como é que você vai vender esses livros? Falei, não sei, mas o Deus das missões vai me ajudar. E assim foi. Meu irmão, pastor Chico Chagas, há muito tempo que ele pelejava para que eu assumisse um horário na Rádio e TV Pão da Vida, que é uma rádio web, que é uma rádio que é escutada por vários países. Em vez de a gente estar pregando, 20 países estão assistindo a gente, 18 países, 12 países. E aí ele me disse, na pandemia, ele, Cida, tanta gente deprimida, tanta gente sufocada, fica com horário no programa? Eu falei, bom, já que eu não estou tendo agenda assim fora, vou lhe dar essa mãozinha. E fiquei. Todas as quarta-feiras pela manhã, de 8h30 às 10h30, na Rádio e TV Pão da Vida, o programa Jesus, Eu e Elas. E aí, quando foi um dia, 14 anos que eu vim abençoando o projeto sem Mossoró saber. Quando foi um dia, ele entrou no estúdio e disse, minha filha, divulgue os seus livros, fale do projeto das crianças. Falei, eu não gosto de falar. Ele falou, não, mas fale. Fale, porque Deus é quem trabalha nos corações. E eu falei. E quando eu terminei de falar, para minha surpresa, dei o número de um telefone, começou a chegar pedidos. Alemanha, Suécia, Suíça, Portugal, Inglaterra e por aí vai, né? Então, é Deus de milagres, Deus de promessas, é esse Deus que nós servimos, tá bom? Então, está ali. Nós também temos para dizer aos irmãos que eu vou dar esse estudo chamado Design Divino. Ele é um livro que foi dado já como estudo nos Estados Unidos. Eu já ministrei esse estudo na cidade de Fortaleza, em vários setores lá. E esse livro, irmã Fátima tem, ela sabe do que eu estou falando aqui. Esse livro, ele trata sobre a mulher e a essência do que é ser mulher.
Fala sobre relacionamentos, muitas coisas, irmãos. Ele é livre e é caderno de exercício. Então, se alguém interessar, você fazendo a inscrição do curso, você recebe o livro, certo? Faz a inscrição do curso, recebe o livro. E nós vamos estar começando já na primeira semana de janeiro, porque novembro está sendo as inscrições. Nós tínhamos aberto a princípio para 50 mulheres, mas aí começaram a pedir mais, a gente abriu mais um outro lote de inscrição. E a gente vai começar. Você recebe o link e assiste a aula em casa, baseado neste livro aqui, tá bom? Um conteúdo mais mastigado, um conteúdo melhor. Amém? Amados de Deus, Samira e pastor Abidênego, eu quero já desde já agradecer a oportunidade. Eles são tão amados, né, irmão? Que eu digo, Jesus, uma igreja que tem pastor Abidênego e Samira não precisa nem de mim lá. Mas eu vou. Tu abriu essa porta e eu tenho um negócio com Jesus. Abriu a porta, eu passo. Se der para me passar, eu passo, né, irmã Fátima? E eu disse, Jesus, mas eu vou, né? Aí chega aqui para completar, encontro o pastor Kleber, né? Mas uma coisa eu sei, irmão, que o Deus que usa o tubarão é o mesmo Deus que usa a piaba. Então, eu estou por aqui, né? Estou por aqui para dar glória, para dizer que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, porque Ele é. Ele é mesmo, né? Ele é. A gente não é não, mas Ele é. E eu estou aqui confiando que Ele é, né? Amados de Deus, o tema que Samira me passou, um tema muito propício, muito sugestivo. E na hora que ela falou, Deus tem umas coisas assim comigo, com cada pessoa Deus tem um segredo. Tem horas que a pessoa me entrega o tema e eu passo dias batendo a cabeça, Senhor, como é, por onde eu começo. E tem horas que na hora que a pessoa me passa o tema, Deus já dá logo a direção. Eu não sei, mas eu acho que isso não acontece só comigo, né? E eu sei que é uma escola bíblica feminina, porém, os homens da Bíblia ficaram escritos para a inspiração de toda a igreja, bem como as mulheres também, que as suas vidas estão narradas. Muitas mulheres que tiveram chamados de Deus para épocas de crise, como Débora e como outras mais, como a própria Esté, mas me veio ao coração, Samira disse, Aparecida, você vai falar sobre uma pessoa que vive plenamente o chamado para toda boa obra. O compromisso desse chamado e um chamado realizado com alegria e diligência. Irmãos, nada mais gratificante do que você fazer algo para Jesus com alegria. Com alegria. Ainda essa semana, antes de ontem, eu estava conversando com o Joatan lá em casa, eu dizendo, Joatan, tu se lembra dos DDC que pastor Martim fazia aqui, dia de dirigente de congregação? Ele se lembra. Era um dia diferente na nossa vida. A gente amanhecia com aquela alegria de ir para a igreja, aquela coisa boa, aquela coisa, parecia que tinha assim, Jesus estava com um trono todo lá, só esperando nós para chegar e sentar e fazer a festa. E eu digo, Joatan, é muito bom quando a gente faz as coisas para Jesus com alegria, né? Porque tudo que você faz com alegria tem mais sabor. Tem mais sabor. Você se torna dinâmico quando você consegue realizar algo com alegria. E hoje à tarde, quando eu cheguei aqui, pastor Kleber estava ministrando, que coisa linda, né, irmãos? Eu me lembrei do pastor Diomedes, de saudosa memória, que ele dizia assim, o importante não é como você começa, é como você termina. E aí, quando Samira me passou o tema, me veio esse homem, que eu achei brilhante o começo, e achei brilhante o fim. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Vamos aqui meditar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus,
o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. A história de Samuel é uma história bem conhecida, uma história de milagre desde a sua concepção. O seu nascimento foi obra de milagre. Foi levado ao templo por sua mãe Ana, e a Bíblia relata quando Deus começa a se revelar para Samuel. Era dia de escassez de revelação, mas Deus estava querendo trazer um renovo sobre a casa de Israel. O nome Samuel, que significa seu nome é Deus, ou então aquele que provém de Deus. A Bíblia mostra que esse homem, ele teve um verdadeiro compromisso com o seu chamado. Aleluia. Um chamado de Samuel é um chamado de urgência para uma época em que Deus precisaria resolver uma situação, e vamos chamar essa situação de uma pendência com a casa de Eli. Tinha que haver um julgamento, já não dava mais para continuar da mesma forma. Ofni e Finés tinham que sair de cena, e Deus tinha que levantar um homem compromissado para aquela época. E sempre que houver necessidade, Deus vai se encarregar de levantar alguém compromissado para uma época. Aleluia, glória a Deus. Diligência significa urgência, presteza em fazer alguma coisa. Diligência, eu falo de cuidado, eu falo de zelo. Diligência é cuidado na aplicação e na execução de qualquer tarefa. E a palavra vocação no latim significa chamado, vem chamare, que significa gritar por. Aleluia. Primeiro eu quero dizer que chamado é algo puramente divino. Ninguém pode se levantar e dizer: estou aqui, Deus me chamou por isso, por aquilo. Não, é algo puramente divino. E por ser algo puramente divino, é que eu acho muito ousado quem se autodenomina ser chamado sem ser. Porque é tão árduo, a coisa é tão séria, a coisa exige tanto, que eu fico assim admirada de uma turma que nem sabe o que é chamado, mas estampa nos Facebook da vida: eu sou chamado. Na primeira dificuldadezinha, já empendura a chuteira, já não vai mais. O chamado já ficou para trás. E chamado é bem mais do que isso. A Bíblia nos diz, Evangelho de João, capítulo 15. Eu sei que isso aqui está falando do chamado da eleição. Jesus diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Então, em primeira mão, eu tenho que entender que chamado é algo divino. Não sou eu que me autodenomino chamado, nem sou eu que me chamo. Assim como também não sou eu que me capacito. A dependência é total. É dependência para ser chamada, é dependência para ser capacitada, é dependência para continuar de pé. É muita dependência. Aleluia. Segunda coisa que eu vejo é que o chamado, ele independe de obras. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Cristo nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E o que eu acho interessante é que a palavra vocação no latim significa chamado.
e nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada. Aleluia! Não é porque eu falo bem que eu vou ser chamado. Não é porque eu tenho um vasto conhecimento nas áreas das ciências é o que eu vou ser chamado. O chamado independe disso. É Deus chamando aquele que muitas vezes não tem um nível cultural alto, mas fazendo a mesma obra que o doutor que também foi chamado está fazendo. Aleluia, glória a Deus. O chamado, ele provém de um Deus fiel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 24, diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí eu vejo na vida de Samuel um chamado brilhante. Por quê? Porque Samuel foi o último e o mais importante dos juízes. Como também ele foi, segundo Atos, né? Capítulo 3, mostra que ele foi o primeiro da escola profética. E ele era a pessoa mais proeminente desde Moisés. Tão proeminente que no livro de Jeremias, capítulo 15, Deus está virado com Israel e diz: ainda que Moisés e Samuel orasse, pedisse, intercedesse por esse povo, eu não ouviria. Então, Deus coloca Samuel num patamar com Moisés. Um homem proeminente, um homem chamado. Aleluia. E aí, quando foi que aconteceu esse chamado? Primeiro, chamado acontece em hora de escassez. Aleluia. Glória a Deus. Em hora de escassez. E a gente vê isso claramente, no capítulo 3 e versículo 1, a gente vê que a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Era uma época que as visões de Deus, as revelações estavam apagadas. E Deus resolve se revelar. Sabe por quê? Porque nós não temos um Deus distante, nós servimos a um Deus que nos quer por perto e quer estar perto. Aleluia. Numa hora de escassez ocorreu, nessa época, o chamado de Samuel. Segunda coisa que eu vejo no chamado de Samuel, ocorreu em uma época de grande necessidade. Qual era a necessidade? O julgamento da casa de Eli. Não dava mais para continuar. Por quê? Porque já estavam brincando demais com a benignidade de Deus, com a misericórdia de Deus. Ah, foi cantado que Deus é benigno, foi cantado que Deus é Deus de misericórdia, e Ele é. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem hora que Deus dá até uma cordinha para a gente se estender um pouco mais, mas na hora que Ele resolve puxar a corda, Ele puxa e mostra que quem manda é Ele, que Ele é Senhor, e Ele é soberano, e Ele é o dono da tropa. Abate o mão de cá sobre. Não adianta querer brincar com Deus, porque querer brincar com Deus é dar tiro no pé. Com Deus ninguém brinca, meu filho. Deus é sério. As coisas de Deus são sérias. Aleluia. E era uma hora de necessidade, uma época em que Deus queria trazer o julgamento. Terceira coisa que eu vejo é que o chamado é para quem quer servir. Capítulo 3, versículo 1 diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. E quando falamos em servir, as pessoas hoje elas têm deturpado muito essa palavra. Acha que servir é estar na vitrine do sucesso. É estar no palco do aparecimento. É um povo, me perdoe a expressão, mas nós estamos vivendo dia de crente amostrado, viu? Pensa, só o sangue. É um povo amostrado que eu fico olhando assim, eu digo: Jesus, onde foi que esse camarada aprendeu a ser exibido desse jeito? É amostrado no jeito, é amostrado nos paletó, é amostrado nos sapatos, é amostrado nas bolsas, é uma amostração que se eu, que sou pecadora, meu filho, fica enojada, imagina um Deus santo, com a presepada dessa. Isso é uma marmota, como a gente gosta de dizer.
Servir é ser serviçal. É prestar um serviço a um Senhor. É saber que se Ele disser vai, vai, volta, volta, cala, cala, levanta, levanta. Amama tomande caireba. Rebaiodovia so. Chokia. Abacho. Quarto lugar, eu vejo que chamada é para quem tem coragem, quem se habilita a exercer atividade simples. Ai, Samuel foi um homem proeminente. Ele estava ali com Moisés. Mas começou abrindo porta. E aí? Tu tem coragem de abrir porta? Chamado é para quem tem coragem de exercer atividades simples. Para quem não perde a essência de ser simples. Para quem sabe que para fazer a obra de Deus não tem como ser estrela, meu filho. Tem que ser simples. Choma. Rebaixo, bicas. E aqui eu abro um parênteses para contar uma experiência, não é dos outros não. Eu conto meus testemunhos, não é dos outros não. E convidaram para ir um cântaco lá, eu não pude ir, estava com a agenda muito lotada, indiquei uma irmã. Ela estava começando a pregar, eu indiquei ela foi. Quando ela voltou, eu disse, e aí, irmã? Deu tudo certo? Não gostei muito, não. Gostei, não. Eu tinha ido para um congresso no Tocantins. Eu não gostei, não, porque... Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, não, porque me hospedaram lá no colégio e me botaram no colchão no chão. E na hora que eu olhei para o colchão, eu disse, Jesus, esse colchão era de Aparecida. Subiu aquele negócio assim, humano, mas ainda bem que desce o divino, né, meu filho? Para segurar o humano, né, meu filho? Eu olhei para ela, o pastor recebeu, hospedou no colégio, porque todo mundo estava hospedado no colégio, abençoou, deu o combustível, cuidou dela direitinho. E eu olhei para ela e falei, engano seu, minha filha. Aquele colchão não era meu. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha filha. Isso eu, na lateral da igreja, com ela. Sou eu e ela. Eu, ela e Jesus. Eu disse, todos os colchões que eu encontrei ao longo da minha jornada para dormir no chão, eu dormi em todos eles e eu não contei a ninguém. Você não sabe a metade. Ela disse, ainda disse mais. Eu aqui dormindo no colchão, ela andando de avião e nesses hotéis bons. E aí? Arrumação? Aquilo só pode ter sido Satanás, o negócio todo daquele. Não é coisa de Deus, não. E eu disse, minha filha, deixa eu dizer uma coisa. Você está começando agora, mas você vai ter que ganhar envergadura. Aí passei a mão assim na coluna dela. Tá vendo esse espinhaço? Eu disse, digo, isso aqui não é o seu espinhaço? É. Pois peça a Deus para fortificar ele, porque ainda vai ter que levar muita lapada. Para você aprender uma coisa, tem coisas que eu passei ao longo desses anos, que meu marido nunca soube. Ficava em casa bem acomodado com minhas filhas, eu chegava caladinha, não dizia nada. Sabe por quê? Porque quem tem chamado arde, quem tem chamado ama, quem tem chamado vai, quem tem chamado supera, quem tem chamado caminha, quem tem chamado vai com alegria, sofre, mas vai de novo. Não adianta querer impedir quem tem chamado. É forte. É forte. Camarada, toma no lombo, no outro dia, está lá de novo. Leva a lapada, no outro dia, está lá de novo. Por quê? Porque ele sabe quem chamou. Ele sabe para quem está fazendo. Ele sabe que para quem ele investe, não tem perigo de dar errado. Ele é soberano, ele é soberano.
Aleluia, glória a Deus. Chamada é para quem tem disposição de ouvir. Deus chamou Samuel 4 vezes. Ele não escutou 2 não, escutou as 4. Foi a Eli as 4 vezes. Aleluia. Aliás, as 3. E na terceira vez Eli o orientou e disse: quando Deus falar agora, você diga simplesmente: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Chamada é para quem tem disposição de ouvir. Eu não sei durante esses dias quais são as vozes que você está ouvindo. Quem sabe alguém chega e diz assim: não vá não, você vai morrer lá. O que é que você quer ver lá naquele pé de serra? O que é que você quer ver lá naquele lugar onde o vento faz a curva? Eu me lembro que quando botaram meu esposo para dirigir lá na Malvina, alguém chegou para mim e disse: na Malvina a bala troa, na Malvina mata a gente. Botaram você lá para Malvina, eu digo: lá vai troar a bala, mas vai troar a Bíblia também. É bala e Bíblia, bala e Bíblia, bala e Bíblia. Mas eu vou, nós vamos. E fomos. Vi briga de facão na frente da igreja, mas nunca levamos um golpe. Aleluia. Sabe por quê? O Deus que chama vai na frente. Entenda isso. Amate mande casa. Nem manhã deve aço. Chamado pleno é para quem quer conhecer o Senhor, para quem quer a manifestação da palavra em sua vida. Capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler na versão NTLH. Diz assim: Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. A partir dali, a vida de Samuel foi outra. A partir dali, a vida de Samuel tomou novos rumos. Por quê? Porque olhe para a sua vida. Até o ponto em que Deus te chamou. E olhe depois do chamado, o que foi que Deus foi fazendo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu filho, eu desconheço patrão melhor do que Jesus. Não tem. Não tem. Jesus é um patrão, deixa eu usar aqui uma palavra, um patrão tão invocado, que tô um dia lá em casa batendo com bem 3 temas, sabe, Samira, eu creio que você passa por isso. Você tem 3 eventos e você fica, Deus dá um nortezinho, você anota no cantinho, dá outro norte, você anota no outro cantinho, então eu batendo na cabeça. E eu gosto muito de palavra quando Deus fala comigo, é isso aqui. Eu ainda sou das antigas, não gosto de falar o que estão mandando eu falar não, gosto de falar o que Deus está mandando. Aí, quando eu estava assim, já por volta de 2h30 da manhã, eu cansado, e a mente já não estava mais obedecendo, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Hora eu pegava um tema, outra hora eu me lembrava de outra coisa, corria para outro tema. Jesus, eu vou endoidar. Quando foi 2 e pouco da manhã, o Senhor disse: Aparecida, vá dormir, que eu te dou o esboço completo. Eu disse: mas Jesus, tu nunca prometesse isso. Posso ir dormir mesmo? Vá dormir. Eu ainda temei em ficar batendo cabeça, humano, né? Aí Jesus disse: Aparecida, vá dormir. Ele não disse que dava? Eu já fui para o quarto com um caderninho e o lápis. Botei na cabeceira e disse: Jesus, eu vou dormir porque tu mandasse. E eu estou crendo que tu vai me dar. Tu já sabe que eu venho orando, tu já sabe que eu venho lento, tu já sabe que eu venho pedindo, mas eu estou precisando que tu me dê. Meu amigo, foi mesmo que água na fervura, como dizia a mamãe. Aleluia. No outro dia, quando eu me sentei, eu disse para Jota: meu filho, me dá aí esse bloquinho aí, que eu botei essa caneta. Aí ele: isso o que é? Não, mas é o dia escrevendo. Eu digo: é Jesus. Jesus já foi dando isso assim, assim, isso assim, assim, isso assim, assim. Anotei tudo. Aí eu digo: mas é um patrão muito fantástico esse patrão. O único que eu conheço que bota funcionário para dormir ainda em hora de expediente. Amaniba, deixa eu brincar. É tremendo. Ele é tremendo. Aleluia. A palavra diz que ainda Samuel
não conhecia a voz do Senhor. Estava no templo, estava trabalhando no templo, mas a voz do Senhor ainda não conhecia. Será que nós temos alguém que ainda está dentro do templo, trabalha, mas não conhece a voz do Senhor? Precisa ter a experiência de Samuel. Só vale a pena estar no templo, oficiando, trabalhando, se conhecer a voz do Senhor. Aleluia. Chamado exercido com compromisso. Aleluia. Ele ganha autenticidade do céu, legitimidade. Capítulo 3, versículo 19 diz: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Era Deus autenticando, era Deus legitimando, era Deus dando autenticidade ao que Samuel se tornaria para a casa de Israel. Está com medo de quê? Deus mandou ir. Bota o pé e marche, minha filha. Nós estamos vivendo dias de um retrocesso. E não é retrocesso fácil, não. O que essa pandemia deixou nas igrejas, nós ainda vamos levar tempo. Levar tempo para reconstruir. Dias de retrocesso, dias de pessoas que serviam, não servem mais, caminhavam, não caminham mais, criam, não crê mais, sorriam, mas não sorri mais, tinham coragem, não tem mais. Mas, irmã Aparecida, e agora? E agora que está sendo feita uma escola bíblica em Ceará Mirim, para dizer, bote o pé e marche. Deus não deu ao seu povo espírito de covardia. Marche. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Chamado, exercido com compromisso, ele ganha autenticidade do céu. Chamado, exercido com diligência, ganha reconhecimento público. Você já observou como as pessoas, antes do chamado, eles querem um reconhecimento? Gente, é uma postagem abestada de fecha agenda, abre agenda, fecha agenda, abre agenda. Agenda aberta. Daí um dia, agenda fechada. Pastor, no morro não me acostumo com essas marmotas. Aí posta. Se ele for para um culto e Deus derramar a glória, ele não posta não. Mas foi ele o pregador, Deus encheu a casa. Porque ele estava pregando. Por certo, quando os outros pregam, Deus não enche, né? Só enche quando é ele. Chamado, exercido com diligência, como foi o de Samuel. Com diligência, ele ganha reconhecimento público. Capítulo 13, versículo 20. Não é você que tem que se reconhecer. Não é você que tem que dar essa notoriedade. A Bíblia diz, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Não foi o Facebook que deu esse título a Samuel, não, meu filho. Não foi rede social que deu esse título a Samuel, não. Quando o chamado é realizado com diligência, quem dá o reconhecimento público é o próprio Deus. Eu acho fantástica a história de Davi, quando a Bíblia diz que ele entrava e saía e lograva êxito. Porque, meu filho, quando Deus resolve ser na vida do camarada, pode abrir as comportas do inferno, mas Deus passa com ele. Não tem ideia, né? De quantas comportas do inferno foi aberta para parar a sua marcha lá atrás. Mas o Deus a quem o Senhor serve, e que é teu dono, advogado, amigo e juiz, passou.
não tem investida que permaneça de pé. E nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu estou aqui para proclamar: vai ser desbaratadas encomendas do inferno. É arrumadinho, ajeitadinho, está aniquilado. Inferno não prospera. Anamão debate o moldica. Lebanha do cobiaço. Anabaixo que Nimacho. Chamado, realizado com integridade, ele gera manifestação, atrai manifestação divina. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 21 de 1 Samuel. E continuou o Senhor. Eu acho brilhante essa expressão. Porque no capítulo 3, versículo 1, você lê que as visões eram escassas. Que não havia palavra manifesta. Aí quando chega no versículo 21 diz assim: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. O alvo da manifestação de Deus era Samuel. O compromisso de Deus ali em Siló naqueles dias era com Samuel. Era Samuel que estava sendo levantado. E diz a palavra: se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Não eram mais visões, manifestação esporádicas. Não. A palavra começou a fluir nos dias de Samuel. Deus foi tirando os enganchos, os emaranhados. Oh, aleluia. É porque a gente não vê, meu filho. Deus não dá a gente, porque Ele sabe que a nossa capacidade é pouca. Para a gente ver o que no reino espiritual tinha de emaranhado, para que aquilo não fluísse, para que aquilo não prosperasse. Mas quando Samuel foi chamado e abraçou esse chamado, a Bíblia diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló. Sabe o que isso significa? Quando Deus levanta alguém, até a escassez de revelação se acaba. O que era fraco fica forte. O que era feio fica bonito. O que era trancado não prosperava. Deus arranca a trancaiada do inferno, rebola fora. Tem prosperidade a partir daqui. Tem prosperidade a partir da chegada de Samuel. Vai ter revelação, batismo, cura, salvação, bênção. Sabe por quê? Quem é chamado, meu filho, tem a garantia. E o Deus que garante vai na frente. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chamado, exercido com fidelidade, ele gera repercussão até longe. O povo te acha. Aleluia. Por isso que eu não entendo esse povo que fica no meio do mundo. Chame eu, olhe eu, está aqui eu, leve eu. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Chame eu, está aqui eu, olhe eu. Eu tenho tantas vagas para mestal, meu irmão. Isso é uma marmota muito triste. Chamado, exercido. Aleluia. Glória a Deus. Chamado, exercido com fidelidade, gera repercussão até longe. O povo te acha. Lembra do moço de Saul? Foi com Saul procurar as jumentas de Quis. E age o povo andar. E Saul diz: vamos voltar, porque eu estou achando que meu pai agora não vai deixar de se preocupar com as jumentas, vai se preocupar com o meu sumiço. Além de sumir as jumentas, some o filho do homem. Vamos voltar. Ele: espera aí, vamos aqui. Olha o que o moço de Saul fala de Samuel. Há nesta cidade, aleluia, um homem de Deus e homem honrado é. Só a palavra honrado já dava para saber que ele era de Deus. Porque tem muita gente que quer ser de Deus sem ser honrado. Como é que pode?
Quer ser de Deus soltando, homem de Deus soltando cheque sem fundo, comprando, não pagando, enganando, mentindo, roubando. Não, meu filho. Ei, para ganhar esse título de homem de Deus, o negócio é sério. Um homem de Deus e homem honrado é tudo quanto ele diz. Olha qual era a fama de Samuel. Tudo quanto ele diz. Irmão, isso é muito lindo. Infalivelmente acontece. Olha. Era Samuel falando e Deus autenticando. Era Samuel falando e Deus cumprindo. Era Samuel falando e Deus assinando. Vale ou não vale a pena esperar nele? Homem honrado, homem de Deus. E o que sai da boca dele acontece. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chamado pleno é chamado exercido com intimidade. Capítulo 9, e versículo 5 ainda, de 1 Samuel, diz: o Senhor se revelara aos ouvidos de Samuel. Lá estava Saul procurando as jumentas, e Deus se revelando para Samuel: amanhã, a estas horas, virá um homem da terra de Benjamim, e quando tu vê ele, este homem é o que eu escolhi para ser capitão do meu povo, para ser capitão em Israel. E aí o texto diz, aleluia, olha só que coisa linda. O texto diz o seguinte: o Senhor se revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse. Aleluia. Um dia antes Deus já se revelava aos ouvidos de Samuel. Sabe o que isso me ensina? Que Deus quer. Não é história de ouvir dizer não. Deus quer se revelar aos ouvidos dos seus chamados. Se Deus não está se revelando, a falta não é dele, é nossa. Mas é do agrado de Deus se revelar aos ouvidos dos seus chamados. E agora eu sou pedagoga, e como pedagoga eu quero dizer, dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer assim: e aí, tem chamado mesmo? Está com o ouvido disposto a ouvir a revelação, a ouvir o que Deus está trazendo, a ouvir o que Deus está falando? Está disposto a ouvir o que Deus está falando? É do agrado do Pai que os chamados ouçam a revelação que Ele tem para o seu povo. Está achando que Deus vai chamar a gente, botar a gente na frente de uma tropa e deixar a gente feito uns abestados? Que conversa é essa? Eu não acho que Deus levante nem homem nem mulher para deixar no meio do povo sem rumo. Conversa é essa? Deus chamou Moisés, deu rumo. Chamou Josué, deu rumo. Chamou Samuel, deu rumo. Deus sempre tem um rumo para os seus chamados. Quando você vê esse povo banzando aí sem rumo, é porque não tem chamado. Aí fica banzando, tudo torto, todo aperreado, querendo entrar por toda a porta, querendo aparecer de todo jeito. Quem tem chamado tem rumo. Quem tem chamado sabe quem chamou, para onde vai, de onde vem, como é. Tem rumo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Samuel exerceu um chamado com santidade e um chamado com dignidade. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, nessa epístola diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Se eu digo que sou chamado, eu tenho que viver de forma compatível com esse chamado. Se eu digo que Deus me comissionou para fazer alguma coisa na sua obra, o meu procedimento tem que respaldar essa fala. Não dá, meu filho, para dizer que é chamado por Deus e está com mentira, com chocarrice, com fofoca, com engancho, com inveja, com competição. Canta fulano, porque não canta eu. Fala fulano, porque não fala eu. Não. Quem tem chamado, descansa na certeza de que quem chamou é responsável. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
1 Tessalonicenses 2:12 diz assim: que vocês vivam, na versão NVI, que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou. Maneira digna de Deus, que coisa forte. Uma maneira digna de Deus, que coisa forte, né? E aí eu abro aqui um parêntese para contar rapidamente uma situação que eu cheguei em uma determinada cidade. Nessa época o Joatan nem viajava comigo ainda. E os irmãos estavam tudo aperreados, para não dizer envergonhado. Um determinado camarada que passou por lá dizendo que tinha chamado, aí falava para os irmãos: essa manhã eu passei a manhã toda em oração. Só que numa das manhãs que ele falou isso na igreja de tarde, uma irmã tinha ido lá no hotel e o camarada estava de sunga, tomando banho na beira da piscina, viu? Numa pose só. Mas na igreja de tarde diz: passeia de manhã toda na presença de Deus. A irmãzinha que viu, bateu o bico para a turma. Aí tem a rádio peão, né? Que a gente sabe que a rádio peão, ela espalha o negócio rápido. Aí a rádio peão espalhou a história. E quando veio de tarde, que um homem disse que passei a tarde toda, a manhã toda na presença de Deus. Aí a rádio peão já tinha dado a reportagem. O povo tudo balançando a cabeça e disse que foi uma frieza aquele trabalho e um peso. Por quê? Perigo, é pecado tomar banho de piscina? Não. O pecado aí foi mentir. Dizer que passou a manhã todinha orando, quando estava a manhã todinha se exibindo na piscina. O pecado aí foi mentira. Tivesse tomado seu banho de piscina e não tivesse pensado besteira. Mas para poder arrotar a santidade, passeia de manhã orando. Conversa é essa? Conversa é essa? Chamado exige dignidade. Aleluia. Santidade. 1 Samuel capítulo 7, você vai ver Samuel exortando o povo ao arrependimento, a um conserto. Aleluia. Quem é chamado, geralmente você vê na vida, ele sempre procura guiar o povo para um conserto, para o eixo, para o centro da vontade de Deus, para o arrependimento, para uma vida de altar. Ele não é exatamente um passeador que quer viver a bancarrota, não. O alvo dele é o céu, o desejo dele é o céu, a glória que ele espera está no céu. Aleluia. Ele sabe que Deus o chamou e que é lá que ele tem que chegar. Aleluia, glória a Deus. Chamado com dignidade, aleluia, envolve santidade, intimidade, fidelidade, aleluia. E aí eu abro novamente um parênteses. O perigo que nós estamos correndo para querer o reconhecimento de um chamado através de redes sociais. Isso é terrível. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me deu algo e eu quero compartilhar com a igreja. Deus dizia para mim: fala ali sobre a capitalização de seguidores. A gente contando quantos seguidores. De manhã eu tinha tanto, de tarde eu estou contando. A capitalização dos K. Eu não sei o que é não, mas foi a gente ver, né? O povo atingir tantos K. É Ford K, é, que esse povo está comprando. É atingir tantos K. Um dia desse eu chamei minha filha: que K é esse? Que esse povo só vejo. Outro dia um postou uma foto com um K bem grande. Minha filha, o que significa esse K? Esse K? Mamãe, é o número de pessoas que tem na rede. Ih, é. Deus tome de conta. É desse jeito, né, pastor? Mas a gente vai louvando a Deus. Os homens, cada K é 1000? Pronto, cada K é 1000. Vou sair aqui mais inteligente hoje. Os homens esquecem que os verdadeiros chamados, eles acontecem na sala secreta de oração. Aí o Senhor me dizia assim: fala do perigo do reconhecimento por redes sociais, fala da capitalização dos K, fala da capitalização dos seguidores, fala da capitalização dos likes. Dê like, dê like, dê like, dê like. Eu ainda sou do tempo do joinha, olha como eu estou atrasada. A exposição. Tem gente achando que é isso que faz você ficar mais importante, mais bonito. Meu filho, se você não ficar mais abestado, mas que mais importante, mais bonito, você não fica não. 1 Samuel, aleluia. Olha aqui.
Olha aqui uma coisa que fazer aqui na história, não tem like que compre. 1 Samuel 7:9. Clamou Samuel e o Senhor lhe deu ouvidos. Aí merece. Dá um like para Jesus aí, um negócio desse. Clamou Samuel e o Senhor lhe deu ouvidos. Foca no que é eterno. Foca no que nutre. Foca no que te leva para o céu. Foca naquilo que não é visível. Foca naquilo que te caminha para a vida eterna. Oh, aleluia. Esse povo vai achar, Samira, que eu sou uma bestada, que não sei de nada. Hein, irmã Samira? Deus tome de conta. 1 Samuel 7:12. Aleluia. A guerra contra os filisteus. Acho tremendo quando a Bíblia diz que Deus deu ouvido e aterrou os filisteus. Meu filho, quando você tem chamado a sua oração a terra filisteu. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando você é chamado a sua oração a terra filisteu, vai comer terra, vai ficar por terra, não vai se levantar. É filisteu. Jamais filisteu subsistirá diante de um chamado. Prepara, porque vai ter aterramento de filisteu e não demora. Deus vai abalar. Vai gerar espanto o aterramento que Deus vai fazer de filisteu. Mas em pé não fica. Para competir com o chamado não fica. Para ser pedra no sapato de chamado não fica. Para estar medindo força com o chamado não fica. Fazendo guerra, beicinho e competição com o chamado não fica. Prepara, Rio Grande do Norte, porque Deus vai começar a aterrar filisteu. Vai ter aterramento de filisteu, vai ter aterramento, vai ter. Vai ter aterramento de filisteu, vai ter. Vai ter aterramento. E eu quero estar lá para dar glória. E dizer Deus é. Só brinca com o chamado quem não conhece o Deus que chamou. A hora já foi embora. Eita, Deus grande. Eu me lembro, pastor Abednego, a primeira vez que eu li 1 Samuel 12. Eu fiquei encantada com a postura de Samuel quando ele foi resignar o seu cargo. Beleza no começo, beleza no fim. Samuel junta Israel, faz uma grande convocação. E eu quero ler na versão NTLH para ficar mais fácil de compreensão. E ele diz: fui seu líder desde a minha mocidade. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Tomei o boi de alguém, tomei eu o jumento, enganei ou persegui alguém, recebi dinheiro para trocar isto por justiça. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa linda, que integridade, que bela maneira de terminar bonito, que começou tão bonito. Oh, Rabai, Odô, Becas, fica de pé adorando a Deus comigo. Eu estou sentindo uma graça tão boa neste lugar. É algo lindo, é algo tremendo. É algo que vai além da minha compreensão. O importante é você saber que o Deus que te levantou bonito, Ele quer que você termine bonito. E nessa hora você vai dizer: Senhor, não me deixa me perder
no trajeto da chegada. Me dá a força, a graça e o compromisso do começo, que ele se perpetue em toda a minha trajetória. Eu sinto graça de Deus aqui. E nós vamos encerrar orando agora. E dizendo, Senhor, que eu permaneça como no começo. Que eu permaneça como no começo. Eu digo muito para Jesus isso. Não me deixe devagar, me perder na caminhada. E você vai orar e dizer, Senhor, eu quero permanecer como fui chamado. Maravilhoso Deus, Senhor grande e poderoso, Deus tremendo que chama e se responsabiliza, Deus que fala e o homem ouve e fica vivo, Deus que se revela, Deus que vê, Deus que comissiona, Deus que capacita, Deus de começo, meio e fim. Que nós não nos percamos, Senhor, mas que possamos, Senhor, te dar glória, te render toda a honra, todo louvor e toda adoração. Faz conosco como fizeste com Samuel. Conserva-nos na tua presença. Tem misericórdia da nossa pequenez, porque ela é muito pequena, muito grande, essa pequenez diante de ti. Mas enche-nos da tua graça, da certeza de que somos chamados, escolhidos, comissionados para uma obra. Aumenta a nossa fé, multiplica a nossa confiança, nos dá envergadura do projeto, compreensão, Senhor, na profundidade, aleluia, do cumprimento e na largura do teu projeto em nossa vida. Que o teu nome venha a ser engrandecido e glorificado e exaltado para sempre. Quem for da equipe do louvor, louva a Deus aí. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Tem nada melhor do que servir esse Deus. Minhas raízes